Olá, boa noite. Estamos iniciando mais uma live das quintas-feiras. Antes da nossa companheira chegar, vamos falar das nossas atividades, informar que agora no dia 14 de dezembro completamos 37 anos na prática do bem. Nesses tempos de pandemia, nossas atividades presenciais estão suspensas, mas aos domingos às 19 horas temos palestras através do Facebook. Hoje, às quintas-feiras, temos as nossas lives às 18h30. A nossa livraria está funcionando todas as terças, das 10 às 11 horas. E aproveitamos a oportunidade para convidá-los a nos fazer uma visita para comprar os presentes de fim de ano, dos amigos secretos. E, como eu sempre costumo falar, nada mais chato do que receber um presente que a gente nem sabe o que fazer com ele. E o livro, ele tem um significado muito forte, porque além de instruir, ele tem uma utilidade ampla. Então, que possamos comprar livros, agendas, para presentear aos nossos entes queridos. Temos também o nosso atendimento fraterno às terças e quintas, das 15 às 16 horas, através do celular. Aqueles que desejarem utilizar esse trabalho podem nos contactar através do Facebook ou do próprio Instagram. A única atividade que estamos mantendo presencial é o nosso sopão às sextas-feiras, durante todo o dia, né? Começa de manhã com a limpeza dos legumes, a preparação, e à tarde fazemos a distribuição com a população carente. Temos também um pequeno aviso: nós estamos precisando de doações de roupa, de alimentos, e tudo que vocês têm em casa que já está em desuso ou que não tem mais utilidade, para nós tem uma utilidade muito para os nossos assistidos. Então, essas doações podem ser entregues no Porto da Paz, de segunda a sexta, à exceção da quinta-feira, que é a folga da nossa funcionária, das 9 às 12 horas. Temos também a campanha do Natal das Crianças e dos Idosos, que aqueles que quiserem contribuir podem também nos contactar através dos nossos canais de Instagram e Facebook. Eu vou localizar aqui a nossa palestrante da noite para convidá-la para a nossa... Meu Deus, eu estou tentando aqui, há tanto tempo eu não pego isso e não sei como é que eu faço. Jéssica, me dê um socorro aí. Convidar. Não é isso. Boa noite. Assim. Já estamos em conexão com Jéssica. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Fernando. Boa noite, galera que está aí assistindo. Hoje nós estamos com os papéis invertidos.
que Sim. ela é a nossa âncora nas lives das quintas-feiras, né? E vem fazendo isso com muita propriedade, com muita competência. E nós Obrigada. aproveitamos para parabenizá-la. Jéssica, você quer fazer a prece final ou inicial? Eu acho que eu vou fazer a inicial, já que eu estou tão acostumada a fazer a inicial. Ótimo. Então, para quem não conhece, né, essa figura já bastante conhecida, Jéssica é a coordenadora da nossa juventude do Porto da Paz, tem um trabalho muito ativo nessa área com a juventude, faz parte também dos jovens protagonizando, que é um grupo de jovens de várias partes do Brasil, e vem nos ajudando com muita competência nesse trabalho das quintas-feiras. Então, eu vou passar a palavra para a Jéssica para fazer a prece inicial e falar, dissertar sobre o tema Não julgueis para que não sejam julgados, que é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10º. Com a palavra, Obrigada, Fernanda. fica à vontade. Obrigada. Bom, pessoal, então, como de costume, iremos fazer nossa prece inicial, né? Quem se sentir confortável pode fechar os olhos para ter uma melhor sintonização com o alto, né? Com nossos amigos espirituais. Então, vamos inspirar profundamente para relaxar o nosso corpo, acalmar a nossa mente. A correria do dia a dia, às vezes, não nos deixa fazer isso. E agora, um pouquinho mais acalmados, com uma sintonia com os nossos mentores, com os espíritos envolvidos neste trabalho de divulgação da doutrina, vamos dar início a mais uma live. Uma live em que espero que possam todos aprender um pouquinho mais e depois da live que fiquem com incômodo e reflitam para conseguir mudar um pouquinho, para conseguirmos mudar mais um pouquinho. Gratidão por este momento. Uma ótima live a todos. Que assim seja. Assim seja. Bom, agora então, né, com essa função aqui, com essa responsabilidade, né, então vamos começar essa live. Então, como o Fernando disse, né, nosso tema é não julgueis para não ser de julgados. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. No capítulo 10, bem-aventurados os misericordiosos. E aí, eu pensando, né, sobre o tema, semana passada, com Letícia, a gente falou sobre esse tema, só que não exatamente com a mesma história, mas a gente falou, né? Então, o cisco e a trave no olho, o que que seria isso? O cisco e a trave no olho, a gente estaria julgando, a gente não está nos vendo, mas está julgando o outro. E em vários outros temas no nosso evangelho, a gente fala sobre o julgamento. Então, nós sabemos bastante, né, que não julgar é importante. Mas eu falei assim, muitos, às vezes a gente fala, mas o que que seria o julgar? Então eu peguei aqui, né, a definição, de acordo com o dicionário. Então, o que que seria o julgar? Tomar decisão, deliberar na qualidade de juiz ou árbitro. Bom, eu não tenho nenhuma dessas qualidades, não sou juíza, nem árbitra, mal tenho decisão da minha vida, né? Então eu não tenho como ficar julgando. E outra definição é formar conceito, emitir parecer, opinião sobre algo ou alguém. Então é isso que a gente vive fazendo, né? A maioria de nós não somos juízes, não somos árbitros, mas ficamos dando nossa opinião e muitas vezes sem nem pedir, né? Às vezes as pessoas não pedem nossa opinião e nós estamos lá dando ela mesmo assim.
e muitas vezes sem se importar com o sentimento dessas pessoas. E aí, né, no Evangelho, conta uma historinha, né, que a maioria das pessoas conhecem, acredito que todos aqui conhecem, que é a história da mulher adúltera. Mas quem não conhece, eu vou dar uma breve passada aqui por essa história, né? O que que acontece? Jesus estava lá, tranquilão, e aí aparecem o povo, né? E chega lá em Jesus e fala: Jesus, essa mulher foi surpreendida em adultério. Moisés ordena que nós apedrejemos as adúlteras. O que que você acha disso? E aí eu só vou abrir aqui um parênteses, né? Um detalhe que eles levaram a mulher adúltera. Só que cadê a outra pessoa adúltera? Cadê o homem adúltero? Ou não sei se ela estava com outra mulher. Cadê a outra pessoa adúltera? Para ter um adultério, é necessário pelo menos duas pessoas, né? É claro que tem uma terceira de fora, mas tem que ter duas pessoas. E aí, Jesus, ele faz algo muito importante. Ele, de início, não dá a opinião dele. Os escribas e os fariseus pedem a opinião. O que você acha disso? Mas, de início, ele não dá a opinião dele, ele fica quieto. Então, ele não julga ela, ele não chega e fala, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não. Ele, inclusive, nem curioso fica. Ele não fala com quem foi, sério, faz muito tempo, tinha mais pessoas. Não, ele não fica nem curioso. Claro que a gente aqui provavelmente ia falar, sério? Com quem que foi? Me conte detalhes. E, né? Às vezes acontece da gente querer saber esses detalhes. Ele não, ele ficou quieto. Então, ele nem pegou e falou nada. E isso é muito importante porque é muito importante a gente ter cuidado com o que a gente vai falar, refletir, porque às vezes a gente tentando ter essa justiça, a gente pode ser injusto. Então, Jesus podia falar: não, ó, vamos dar aqui uma punição para ela, porque não pode realmente trair ninguém. Só que, se ele desse uma punição, por exemplo, para ela, a outra pessoa que não foi levada, que também estava traindo, que estava sendo adúltero, não ia ter a mesma justiça. Então, às vezes, ele tentando ser justo, podia ser injusto. E isso pode acontecer conosco. Então, é muito importante ter esse cuidado. E aí, né, aqui, os escribas, desculpa, gente, e fariseus, eles falam que Moisés, na lei de Moisés, era para apedrejar ela. E aí vem outra coisa muito importante: a lei. A lei de Moisés, a lei do país tal, a lei, cada lugar tem uma lei diferente, porque a lei, ela não é viva. A lei não é um ser. Então, como eu estava assistindo uma palestra de Haroldo, ele fala assim: ninguém nunca fala assim, eu vi a lei entrando aqui na minha casa hoje. Não, porque ela não é viva. Então, o que que torna ela viva? São os intérpretes. Então, somos nós. Porque ela não, nós criamos essas leis materiais. Nós criamos, então quem coloca ela em prática somos nós mesmos. Então, se eu sei uma lei, só que eu não coloco ela em prática, ela não adianta de nada. Então, isso também é muito importante. E aí, o que que Jesus faz? Ele fica quieto, não fala nada, não fica curioso, não julga, nada. Ele abaixa e começa a escrever lá na areia. E aí, o pessoal querendo tentar ele, né? Chega e fala assim: e aí, o que que você fala para a gente fazer? O que que nós devemos fazer? Aí ele pega, olha para aquele público lá, porque é incrível, né? Se a gente tem coisa boa para mostrar, aí o pessoal não vai junto com a gente. Agora, quando é coisa ruim, aí aparece aquela multidão.
Então, meus pais eles sempre me ensinaram, Jéssica, se você estiver precisando de alguma coisa na rua, sai correndo e gritando fogo. Porque o pessoal vai querer saber da onde que vem esse fogo, como que é esse fogo, vai querer saber. Então, assim, coisa ruim, notícia ruim, corre rápido, né? É a famosa frase. Então, ele pegou, viu aquela multidão já cheia de pedra na mão, e ele falou: aquele que tiver sem pecados, que atire a primeira pedra. Então, ele não a defendeu. Reparem, ele não falou assim, não, gente, deixa ela aí, ela tá certa. Não. Ele não a defendeu, mas ele falou para as pessoas: quem está sem pecado? E aí, João nos diz, né, que todo mundo foi saindo aos poucos. Primeiro os mais velhos, depois os mais novos. Mas que todos ali tinham pecados. Todos ali já tinham cometido erros. E aí, ele se vira para a mulher adúltera e pergunta para ela: onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E aí é uma reflexão para ela, que ela acabou ficando toda envergonhada, né? Não era algo certo de se fazer. E aí ela vira para ele, envergonhada, e diz: não, Senhor, ninguém me condenou. E aí ele fala: então eu também não te condenarei. Vai e não peques mais. Então, você errou. Todo mundo já errou, você viu. Não tem ninguém aqui. Se ninguém tivesse errado, estaria a multidão aqui ainda. Mas erraram, você errou. Agora, não cometa o mesmo erro. Aprenda com isso e seja uma pessoa melhor. E quando ele ainda fala isso, né, dá a entender também que quando ele pergunta, cadê os teus acusadores? Então dá a entender que a gente atrai o que a gente está em sintonia. Então ela não estava numa sintonia muito boa, fez a traição lá e atraiu quem? Os acusadores. E aí Jesus, como espírito elevado, chega e fala para as pessoas: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Agora, se fosse eu lá no lugar dele, falando: ei, quem tiver sem pecado, que atire a primeira pedra, seria o sujo falando do mal lavado. Então, de que adiantar? Que moral que eu tenho para falar para outras pessoas que elas estão erradas, sendo que eu também estou errada? Então, eu não tenho moral nenhuma para falar de outra pessoa. Eu não tenho como ficar julgando outra pessoa, porque eu também vou estar errada. Ou então eu já estive errada, já aprendi, ou vou aprender. Então, não tem como. E aí, uma coisa que eu acho importante falar, agora fugindo um pouquinho da história: por que que a gente censura tanto a outras pessoas? Por que que nós julgamos? Por que falamos? Então, tem alguns motivos, né? Um dos motivos é para a gente reprimir o mal. Então, a pessoa está fazendo mal, então a gente quer reprimir o mal. Só que a gente tem que ter muito cuidado com o jeito que nós falamos, o jeito dessa repreensão. Outro motivo é desacreditar a pessoa que a gente está criticando. Então, a gente quer realmente diminuir essa pessoa, quer mostrar para os outros que ela não é aquilo que ela está falando. Então, a gente quer fazer isso, desacreditar. E um outro motivo, né, que Letícia comentou, inclusive, na semana passada, que é a projeção, que é o espelho, nos espelharmos nas outras pessoas. Então, vemos aquilo que ela está fazendo, nos identificamos e aí julgamos ela. E nós temos que lembrar que nós somos pessoas comuns. Nós não somos espíritos elevados, a maioria, né? Deve ter uma exceção aí assistindo. Então, nós cometemos erros. Do mesmo jeito que cometemos acertos. Não seremos hoje um Chico Xavier, um Jesus, um Gandhi,
Madre Teresa e outros. Então nós cometemos erros, cometemos acertos do mesmo jeito que quem a gente julga comete erros e comete acertos também. Ah, mas eu não vejo, só vejo erros. Quando você não está vendo, deve ter um acerto também. E às vezes você não está vendo por quê? Talvez você esteja com o vidro embaçado, o vidro sujo, igual a Letícia falou. Então temos que tomar muito cuidado com isso. E aí, por que a gente não deve julgar? E aí, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no início desse trecho, né, tem aqui: não julgueis para não serdes julgados, pois sereis julgados da mesma maneira como julgardes os outros. E se usará para convosco, da mesma medida com que medirdes a ele. Isso está em Mateus, capítulo 7, versículo 1 e 2. Então, se a gente julgar, a gente vai ser julgado. Quantas vezes sabemos que outras pessoas falam da gente? Tanto positivamente quanto negativamente. Somos julgados a todo tempo. Vivemos em um grande Big Brother. Então, além de ser julgados, nós julgamos. Então, vamos tentar mudar isso. Cada um fazendo sua parte, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. O mundo vai ser bem melhor. Além disso, além de estar nesse de julgar e ser julgado, nosso nível de evolução não nos permite julgar ninguém. Não temos condição material, espiritual, de ser justos e imparciais. Sempre estaremos tendo a nossa visão. Nosso ponto de vista é muito limitado. Então, nós também não sabemos tudo o que está acontecendo na vida da pessoa. Nós não sabemos onde ela foi criada, como que foi a vida familiar dela, a questão social. Não sabemos nada. Às vezes sabemos, mas não passamos. Não conseguimos falar sobre sem ter passado. Não vivenciamos aquilo. Então, temos que ter muito cuidado com isso. E outro fator, se a gente julga alguém, a gente está dizendo que a gente não é daquele jeito. Então, se eu estou julgando aquela pessoa, eu estou dizendo que aquilo lá eu não faço. Então, eu tenho que ser melhor que aquilo. Só que o amanhã pode vir e eu posso acabar fazendo a mesma coisa que aquela pessoa fez. Ninguém sabe o que pode acontecer. Então, por exemplo, um assalto, a reação ao assalto. Tal pessoa pegou e fugiu do ladrão. E aí eu falo, você é louco, não pode fugir, você tinha que... Não tenho como falar, porque no dia seguinte eu posso ter essa mesma reação. Então, não sabemos. E quando a gente deixa de ter esse prazer em avaliar os outros, em não ficar mais pensando na vida deles, a gente consegue ter mais felicidade, a gente consegue evoluir, nossa maturidade aumenta, nós conseguimos nos libertar mais, porque muitas vezes ficamos presos nisso e vendo a vida dos outros esquecendo da nossa. Então, quando a gente presta atenção na nossa, a gente acaba também nos conhecendo melhor. Então, são benefícios muito grandes, né? E aí tem um livro de Malcolm Gladwell que se chama Outliers, que significa fora de série. E lá ele diz que ninguém se torna bom em algo com menos de 10 mil horas de dedicação para aquilo. Então, como assim, gente? 10 mil horas. Ele fez uma conta e aí aquilo lá definiu que você só se torna bom em algo quando você se dedica 10 mil horas para aquilo. Imaginem vocês aí pegando um avião, pegando um navio, pegando um Uber, e aí o Uber fala assim: ah, eu passei na prova ontem. O motorista fala: passei na prova ontem. Hoje eu tô aqui dirigindo já. Vocês vão ficar desesperados. Agora você pega assim esses motoristas aí, pilotos, e fala: ah, esse daqui já fez 10 mil horas de voos, já fez 10 mil horas de viagens no ônibus. Aí você já se sente mais seguro.
E é a mesma coisa com a gente. Por que que eu tô falando isso? Por causa desse julgamento. Então, quando a gente treina o não julgar, a gente consegue ficar muito bom. Gente, eu pensei que a hora fosse passar mais devagar, mas ela tá bem rápida. Então, eu vou falar, né? Então, pra gente conseguir, vou falar bem rapidinho agora. Pra gente Não, pode conseguir. ficar à vontade, pode ficar à vontade. Nós temos 1 hora, né? Então, se Ai, não demorar fala mais um isso, pouco, não Fernanda, senão eu fico à vontade mesmo. tem problema E não. aí, né, pra gente conseguir não julgar, a gente precisa ter indulgência. Indulgência, de acordo com José, o espírito protetor, em 1863, está contido isso no Evangelho. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que não sejam conhecidos senão dela. E se a malevolência os descobre, tem sempre culpa para os abrandar. Quer dizer, nível, séria, e não daquelas que, tendo ar de atenuar a falta, fazem ressaltar com o jeito, ao invés de ficar mostrando os defeitos alheio, a gente ameniza. Não vamos falar dos defeitos alheios, não vamos ficar exaltando, mostrando eles. Ah, alguém mostrou, vamos minimizar ele, vamos que. Não, gente, não é bem assim também. Mas de um jeito realista, né? Não ficar só enrolando. E outro ponto importante para a gente não ficar julgando é ter empatia. O que seria empatia? Nos colocar no lugar dos outros. Então, e se a gente se colocasse lá? Será que a gente ia julgar do mesmo jeito? Será que eu ia julgar se fosse eu? Se fosse um filho, se fosse uma mãe? Será que a gente ia julgar do mesmo jeito? E aí eu vou contar uma história bem rápida, por causa do tempo, que é sobre o Museu da Empatia. O Museu da Empatia foi criado, né, pelo escritor e filósofo Roman, não consigo pronunciar o nome dele, é um nome bem difícil, e Krnarik, alguma coisa assim. E aí foi criado esse museu em Londres. E como que funciona isso? Nessa exposição, né, ao entrar você tem que tirar os seus sapatos e colocar um sapato de outra pessoa, uma pessoa desconhecida. E ao colocar esse sapato, você ganha, junto com esse sapato, um fone de ouvido. E aí você tem que ir andando pelo museu, e aí a pessoa. E aí no fone de ouvido vai sair a voz dessa pessoa, dona do sapato. E é muito interessante isso. Vendo os comentários, depois, se alguém se sentir interessado, pesquisar no YouTube, Museu da Empatia. Os comentários, não tem um que não chora falando sobre essa vivência. Então, o que acontece? Você vai andando e ouvindo a história da pessoa, ela vai te contando a história dela. E aí teve, até em São Paulo, no Ibirapuera, teve esse Museu da Empatia, né, de uma forma diferenciada. E então, brasileiros, né, pessoas falando em português, contando a história delas. E aí, como você vai andando, você vai sentindo o sapato dela, vai sabendo como que é o conforto ou desconforto, vai ouvindo a história, então você acaba tendo um pouco mais de empatia por essa pessoa. Você conhece toda a história dela, tudo que ela passou, sofreu, tudo não, né? De uma forma resumida, são 10, 15 minutos de áudio. Então não é muito tempo. Pensa, uma vida de 50 anos ser contada em 15 minutos. Então é bem pouco. Só que você consegue ter uma ideia. E aí, quando você olha o sapato, você pensa uma coisa, você já julga, é claro, ah, é uma mulher, é um homem. Você acaba julgando, depois você ouve a história, então é uma outra vivência. É bem interessante. Então, é isso que a gente precisa, calçar o sapato dos outros, para a gente conseguir ter essa empatia e não julgar ou julgar menos, né? Então, enquanto a gente não tiver a capacidade de ter a visão das histórias que a pessoa viveu, a gente não vai ter capacidade de julgar. A gente não vai estar aptos a julgar. E outra coisa que a gente tem muita dificuldade para julgar, porque
para julgar, a gente tem que ver as consequências. Não adianta a gente só julgar pelo que a gente está vendo agora. Então, a gente tem que ver toda a história da pessoa, é claro, e ver as consequências. E aí, no Evangelho, diz que para julgar uma coisa é preciso nela observar as consequências. Para apreciar o que realmente é felicidade ou infortúnio para o homem, é preciso transportar-se além desta vida. E fora que, às vezes, tá ruim agora, mas a gente não sabe o futuro. Ruim para mim, às vezes para outra pessoa não tá. Então, é algo visto como ruim. Então, vamos lá, veio uma tsunami e destruiu uma cidade. Isso foi algo ruim, mas ninguém sabe o que os espíritos estão planejando para aquela população, para aquela cidade. Então, isso pode ser algo bom. Então, como que a gente vai julgar isso agora, sendo que a gente não sabe o futuro? Então, não temos. Falando, né, sobre isso, de. Aí eu vou contar uma história, né, do Kung Fu Panda, que aí tem o mestre Uguay e o mestre. O Uguay é o professor do Shifu. E aí o Shifu corre desesperado porque o vilão da história escapou da prisão. E aí o Shifu vai falar pro Hugo e chega lá e fala que tem mais notícias para contar. E aí o mestre Hugo fala: Shifu, pode ser bom. Então, às vezes, por exemplo, um término de namoro. Ah, é muito ruim, não sei o quê. Só que no futuro foi bom. Além do que, não só pensando no futuro, tudo que a gente passa, independente da gente julgar ser ruim ou, ou bom, Fernanda, eu acho que tá tendo um eco aí. Não sei se é aqui ou aí. Acho que parou. Então, mesmo a gente estar no futuro, julgar no presente, toda coisa, independente de ser boa ou ruim que acontece com a gente consegue tirar um aprendizado. Então, temos que ver isso também. Então, esse julgamento dos outros acaba sendo ruim. Então, a única coisa que a gente consegue julgar um pouco, não muito, porque nós temos esse problema esse problema não, né? Esse dom, né? Essa coisa boa do esquecimento. Ah, tá me ouvindo bem, obrigada. Temos esse esquecimento, mas conseguimos nos julgar um pouquinho, porque nós sabemos o que nós vivemos, o que nós passamos nessa encarnação. Então, se a gente tiver que julgar alguém, que nós julguemos a nós mesmos, não os outros. E aí, para encerrar nossa live, conseguir dar uma enxugada legal, eu vou deixar aqui um pensamento, né, que foi atribuído à Madre Teresa de Calcutá, que é: se você julga as pessoas, vocês não têm tempo de amá-las. Então, passamos tanto tempo julgando e aí não temos tempo de amar, de conhecer essa pessoa. E aí eu deixo essa frase para o encerramento da nossa live. Fernando, gratidão por essa live, por essa oportunidade, por ter me chamado. Foi totalmente diferente do que ficar só como âncora. Pois é, parabéns pelo trabalho. É, Obrigada. tivemos uma boa assistência, com mais, 19, 20 pessoas. A internet teve, para variar, deu uns probleminhas, mas foi muito legal, muito bem, muito boa reflexão. Aí, complementando, eu costumo dizer que
algozes, sempre sem dar oportunidade de defesa, né? E não temos essa capacidade de fazer isso. Nós não temos também a capacidade de exercer a terapia do elogio, evidenciar o que o outro tem de bom. E tem outra coisa interessante no julgamento, que o grande perigo de julgar o outro, falamos muito de nós, embora também vamos cometer erros em relação ao outro. Vocês estão me ouvindo? Eu vou fazer a prece Oi, final, uma travadinha agora no porque eu não final, estou Fernando. conseguindo. Está me ouvindo, Jéssica? Agora eu ouvi. Pois é. Eu vou fazer a prece final, porque a internet vai estar nos prejudicando. Então, agradecendo mais uma vez pelo trabalho, pela reflexão, e vamos encerrar. Aqueles que desejarem podem fechar os olhos, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, agradecer por esse momento de reflexão e que possamos estar sempre buscando a compreensão, a caridade, a benevolência para com o outro, evitando julgar para não sermos julgados. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, hoje e sempre, que assim seja. Uma boa noite a Que todos. assim seja. Gratidão, Fernando. Boa noite. E nos Boa vemos todos noite. na palestra no domingo, às 20 horas, né, Fernando? Vai ser domingo às 20 horas, esqueci de falar isso, muito bem lembrado, para atender a agenda do palestrante, que é o Simão Pedro, lá de Minas Gerais, um palestrante